Bem-vindo a Filadélfia Produções. CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br. I joined them in their singing, and I saw him turn my way with his eyes. He seemed to say, meus amados, a paz do Senhor. Deus seja louvado nessa noite. Para sempre seja exaltado o nome do nosso Deus, o Salvador das nossas almas. Eu quero agradecer a Deus por esta excelente oportunidade, pela vida do pastor José Wellington, nosso presidente, pela vida do pastor Wellington Júnior e pela vida de todos os obreiros da Igreja de Deus. É a minha primeira vez. Estou aqui tendo a oportunidade de verbalizar a Bíblia Sagrada aos irmãos aqui, e eu estou muito feliz. Tributo ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo louvor. Agradecendo ao meu grande amigo, pastor Genildo, companheiro, Deus te abençoe. Aos amigos que tenho, que fiz e que estou fazendo aqui no campo do Belém. Nós somos de Uberlândia, mas na verdade nós somos de Belém do Pará. Nascido e criado na Assembleia de Deus. E aprove o Senhor nos trazer nesse dia para cá. E estamos agradecidos a Deus por tudo que vimos e ouvimos da sua parte. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à Galácia do Sul. Gálatas capítulo 4, e vamos tomar por base 2 versículos. Gálatas capítulo de número 4, o versículo 1 e o versículo 2. Carta de Paulo à Galácia do Sul, Carta da Liberdade, o capítulo 4, e o versículo 1 e 2, que diz-nos assim: digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo, repita comigo, tempo determinado pelo Pai. Tome seu assento e muito obrigado. Meus queridos irmãos, esta carta ela é muito forte porque Paulo, ele escreve com o seu próprio punho esta carta. Esta carta, como a carta de Paulo a Filemon, são as únicas 2 cartas que foram escritas pelo próprio punho do apóstolo. As demais cartas foram sempre ditadas, e vocês sabem que existia um amanuense, que era uma espécie de escrivão. Mas Paulo, quando ele é informado de tudo aquilo que estava acontecendo na região da Galácia do Sul, Paulo sente a obrigação de não usar um amanuense, mas ele mesmo escreve esta carta do seu próprio punho. E aqui nós temos a carta da liberdade, aonde Paulo dá ênfase à crucificação, à cruz de Cristo. Você vai perceber que nessa epístola, nessa carta, Paulo dá ênfase e faz um trocadilho de expressões sobre a crucificação.
Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, Cristo crucificado comigo, eu crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Aonde os judaizantes e os legalistas davam muita ênfase às obras da lei para consubstanciar a salvação, Paulo ele chega com a cruz de Cristo para garantir a salvação dos homens. Enquanto muitos começavam a colocar peso sobre os ombros das pessoas para que os tais recebessem o reino dos céus, Paulo ele utiliza o seu próprio punho e a sabedoria dada por Deus e começa a advogar a salvação e começa a consubstanciar a salvação. E Paulo nessa carta ele vai dar um show de liberdade cristã. Agora o que me prende, aonde eu gostaria de me calcar nesta noite, é basicamente no capítulo 4, e exaurindo esses 2 versículos, que quando aqui nós temos a história de um herdeiro, você percebe que Paulo conta aqui a história de um menino, que era herdeiro, que era senhor de tudo, mas ele era menino. Paulo diz assim: no tempo que o herdeiro, veja, no tempo que o herdeiro em ato contínuo é menino, em nada difere do escravo. A palavra escravo aqui na exegese é o ímpio. O ímpio, irmão, que não tem Jesus, ele está na escravidão. Então Paulo vai dizer que em nada difere, irmão. Não há diferença. O sol vem para mim que sou justo e vai para o ímpio. A chuva vem para mim e vai para o ímpio. Você fica em fila do banco, você vai para os hospitais. Paulo está dizendo que em nada difere, com exceção de que eu e você somos herdeiros e o ímpio não é herdeiro. Nós temos uma grande herança. E Paulo está dizendo que esse menino, enquanto não atingir o tempo determinado pelo pai, ele não pode usufruir a herança. Enquanto ele não chegar no ápice do tempo determinado pelo pai, ele não pode pegar herança, ele não pode usufruir a herança. E Paulo vai dizer: ele está debaixo, ele ainda encontra-se debaixo. Por quê? Porque Paulo está dizendo que ele é senhor de tudo, mas ainda não tem maturidade, não tem crescimento, não sabe administrar, não consegue administrar. E enquanto a hora do pai não chegar na vida desse menino, ele não pode administrar os bens. Eu estava pensando, hoje à tarde eu traria uma palavra para os obreiros. Aí quando fui colocado para a noite, rapidamente eu comecei a pensar, a orar, e Deus falou forte ao meu coração: tempo de Deus, tempo do Pai, hora do Pai, momento do Pai, agir do Pai, a hora do Pai. Aí eu começo a entender que nessa noite, quando chegar a hora do Pai na nossa vida, ninguém vai impedir a vitória de Deus no nosso ministério. Mas enquanto isso, ele está debaixo. Oh, aleluia! Enquanto não chegar a hora do Pai, ele está debaixo. Talvez, amigo obreiro, irmão e irmã que me ouve nesta noite, você diga: pai, eu sou teu filho, pai, eu sou teu servo, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou ministro. Por que que as coisas ainda não fluíram? Por que que as portas ainda não se abriram? Por que que ainda não cresci? Sabe por quê? Porque a hora do Pai ainda não chegou. Aí você fica debaixo da provação, você fica debaixo da humilhação, você fica debaixo das pedradas, você fica debaixo da calúnia. Mas ei, quando chegar a hora do Pai, ele vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Glorifique ao Senhor. Enquanto não chegar a hora do Pai, nós vamos estar debaixo.
Enquanto não chegar a hora do Pai, nós vamos estar debaixo, primeiro de tutores, depois de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Seu ministério ainda não fluiu, seu ministério ainda não cresceu, as pessoas ainda não te viram, é porque ainda não chegou a hora do Pai. Você não foi consagrado ainda, porque não chegou a hora do Pai. Aí eu me lembro, geralmente quando eu vejo tanto obreiro na minha frente, eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens, foi lido hoje à tarde aqui, lembra? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Vamos lá no original? Vamos no original? A palavra ministro no original é ruperetes. Que os homens nos considerem como ruperetes de Cristo. É o original. Traduzindo a palavra ruperetes para o português, é remador. Então vamos tirar a palavra ministro, porque a palavra ministro no capítulo 4, versículo 1 de 1 Coríntios, tem essa conotação. Paulo vai escrever assim, ó, que os homens nos considerem como remadores de Cristo. Você é somente um remador. Quando se bate no peito, eu vou falar, hein? Eu vou falar. Eu ainda estou assim um pouco nervoso, mas eu vou lá. Quando se bate no peito e acha que é alguma coisa, e eu não estou aqui em vão, irmão. Quantos se acham e batem no peito dizendo, eu sou ministro do Evangelho. Irmão, você é só um remador. Eu estou no original. Remador. Paulo, quando utiliza essa expressão, ele fala das galeras. Lembra das galeras onde os remadores ficavam no porão do navio remando? Olha, irmão, segura aí no banco, hein? Ai, Jesus, me ajuda. Pegando as chicotadas, lembra? Costa ferida, mão calejada, mas não pode largar o remo, não é isso? Ninguém te vê, porque o remador não é visto, mas a sua obra é conhecida. Tem gente que quer passar na frente da obra, é por isso que não dá certo. A obra vai na frente e o remador fica no porão do navio. Ninguém olha para ele, mas ele está lá. E eu vou falar. Agora eu vou falar. Agora pode dizer chega, mas escuta aí. Você que só sabe ficar lá em cima do barco, só criticando quem faz. Ah, se eu tivesse assim, lá eu fazia assim. Fica lá só pegando vento, é fácil, não é? É fácil. Deus quer que você desça nessa noite. Vá para o porão do navio e vá ajudar a remar. Porque criticar é fácil. Ficar aí sentadinho, só olhando, analisando, dizendo, não gostei, faltou exegese, faltou hermenêutica, eu não gostei. Ah, não tá bom, né, irmão? Desça, vá lá pro navio, pro porão e comece. Há um lugar no porão para você. Cadê os remadores aqui? Onde estão os remadores? Recebe força de Deus, remador. A ideia do remador, em primeiro plano, nos ensina a unidade, a união.
Ninguém sai remando de qualquer jeito, irmão. A ideia de remadores nos ensina em conjunto, em união, em harmonia. Ninguém vai dizer, eu vou remar desse jeito, porque o nariz é meu, a vida é minha, eu dirijo assim a igreja, e ninguém manda aqui. Não é assim não, não é assim. É em ordem, é em união, é um ajudando o outro, um remando com o outro. Aleluia! Mas sabe o que acontece? Irmão, eu vim do Paraná, eu estou desde 2 horas da manhã acordado, é por isso que eu estou rouco. Sabe o que acontece? Há um espírito de desunião que veio do tronco de Satanás, invadindo nossas igrejas, competitividade, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo mostrar trabalho mais do que o outro, um querendo deixar o seu nome ofuscar o outro. Isto não é ideia de remador. Remador é em conjunto. Vamos lá, irmão, vamos lá, isso. Vamos lá, rema, 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 rema. É Bíblia. Quem quiser questionar comigo tem que vir no original. Remadores, a ideia aqui é união. Oh, Jesus, me ajuda. Tem dó. É a ideia da unidade. O tempo de Deus é interessante na minha e na sua vida quando se há unidade. Quando se considera o outro amigo, o outro companheiro, o outro obreiro como remador, está lá remando. Satanás não vai vencer. Satanás não vai dividir. Satanás não vai prevalecer. Porque nós vamos prevalecer na unidade, na união. Diga para o teu irmão aí, você é remador, então continue remando. Diga, pega na mão dele aí. E não solte este remo, não solte esse remo. Não solte esse remo. Recebe força de Deus aí, remador. Recebe graça de Deus. Recebe força de Deus, não largue o remo. Mesmo que alguém te critique, zombe de ti, continue remando, porque nós vamos levar a igreja para o outro lado, em nome de Jesus Cristo. Não se pode fazer nada na marra, irmãos, na força. Não existe isso. Não se pode matar ninguém para crescer em ministério. Não se pode sangrar ninguém. Não se pode sair pisando em ninguém para alcançar ministério. Ministério não é conquistado na esquina. Chamada vem de Deus. É Deus que chama. É Deus que quer. Ninguém arranca ninguém na marra. Eita Jesus Cristo. Eu estava numa escola, eu tenho vontade de dizer o nome, mas a minha mulher diz para mim, não fale não, que isso vai dar problema para você. Mas eu não tenho medo de dizer, irmão. E quando eu e 2 colegas terminamos a ministração, um colega pega o microfone, que aparentemente eu, na minha opinião, era o vice. E era o vice ou o coordenador, eu não tenho muita ideia, porque o rapaz nem falava muito comigo. E eu era o homem ali para dar aula com outros 2. Ele virou para nós e disse assim, vocês acabaram a aula, vocês fiquem aqui, porque nós vamos fazer algo solene aqui. Nós vamos tratar da jubilação do pastor e nós queremos que vocês fiquem aqui. E eu pensei, que bênção. Vou ver um pastor sendo jubilado. Eu nasci no evangelho e nunca vi isso, eu vou ver isso. E fiquei alegre, olhava para o pastor, ele ali naquela idade.
E quando eu me sentei, todos nós nos sentamos ali, o rapaz disse: irmãos, só obreiro. Disse: hoje nós vamos tratar da jubilação do pastor. Ele estará entregando o cajado hoje. A psicologia nos ensina que quando você fala Carvalho, saiu o irmão Carvalho, todo mundo deixa de olhar para quem fala e olha para quem está sendo citado. Isso é psicologia. E quando citaram o nome do pastor, todo mundo olhou e eu olhei. O pastor pegou a mãozinha dele e disse: mas eu não estou sabendo disso. Eu sou sanguíneo. Eu concordo, eu gosto de um negócio. Eu olhei para ele e disse: o quê? Ele disse: não estou sabendo. E o rapaz, prevalecendo-se no microfone, disse: não, é porque chegou a hora, ele determinando a hora. E eu disse: se fosse meu pai, se fosse meu avô que estivesse ali. E aquele pastor sem reação, porque ninguém se levantou para fazer nada. Irmão, eu disse: Deus, o que eu faço? Agora eu vou lá, Jesus. Eu me levantei. Cheguei na frente do pastor, um ancião. Coloquei a mão com todo respeito aqui no seu coração. E gritei: daqui ninguém tira o pastor! Mas eu não era da convenção, eu não era de nada lá. O rapaz virou para mim e disse: mas o senhor, pastor, que bonito, olha a hipocrisia, irmão, olha a hipocrisia do homem, que bonito, que gesto lindo seu. Mas olha, chegou a hora, o senhor não faz parte daqui da nossa convenção. Eu disse: faço, porque o senhor me convidou para ficar, lembra? O senhor disse: eu quero que vocês fiquem aqui na solenidade. Então eu só estou convidado, eu não estou de penetra, eu estou convidado. E eu dizia: não, eu não saio daqui, ninguém tira o pastor daqui, porque não é assim. É o espírito do Doeg. Sabe qual é o espírito do Doeg? É aquele que ninguém queria matar os pastores. Para agradar o rei Saul, o Doeg diz: eu mato. Se for para agradar o Senhor, se for para crescer, se for para ser visto, eu mato. E a Bíblia está falando. E a Bíblia diz que Doeg matou 85 pastores naquele dia. Sangrando, matando. Para quê? Para ter ibope, para subir. Irmão, olha, eu não quero que seja a última, mas se for, vocês vão ouvir isso aqui. Não use o seu amigo de escada para servir e para chegar no ministério. Não use o seu amigo, não derrube para crescer no ministério. Aí cai na suína balacária. Não faça de escada pessoas que você mata para crescer. Presidente não precisa disso. Presidente não pede isso. Nenhum pastor pede isso para crescer, matando os outros com o espírito de Doeg. E vou mais. Sabe aonde a gente sofre? É dentro da igreja. Sabe quem procura derrubar a nossa vida? É o outro irmão de paletó e gravata. Infelizmente há uma coisa do cão invadindo as nossas igrejas, derrubando, matando, mas o sangue de Jesus é maior. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Receba a graça de Deus, receba a unção de Deus, receba a graça de Deus. O que é teu na hora do Pai vai chegar, e ninguém vai impedir a hora do Pai na tua vida, em nome de Jesus Cristo. É nosso. Quando chegar a hora, ninguém impede. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem sente? Quem sente aqui?
Diga para o teu irmão, eu quero te ver crescer. Diga para ele, diga, eu quero te ver crescer. Eu quero que você voe. Eu quero que Deus te prospere. Eu quero que Deus te prospere. Ai, 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 ai. E ela cai de baixo. D-Day. Amados obreiros, é mocotó, mas é para obreiro, né, irmão? Para obreiro a gente não dá chazinho, esse negócio de não, é mocotó, feijoada, bucho, não é? É, amado. Eu vou logo dizer, esse negócio de obreiro, não me tocou, estou ferido, isso não é para obreiro não. Me feri, isso não é para obreiro não. Não, obreiro tem que aguentar. Mas não larga aqui, ó. Não bate, mas eu não largo. Bate, mas eu não largo o remo. Ei, achei, mararacala. Levante a mão aí e sinta o que eu estou sentindo da parte do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sinta o que eu estou sentindo da parte de Deus. A hora de Deus vai chegar na tua vida. A hora do Pai vai chegar. O pastor presidente, ele disse para mim assim: meu filho, me leva até o microfone. Eu disse: levo. A igreja do senhor que é titular. Eu peguei aquele ancião, trouxe até o microfone, e o rapaz que estava aqui, eu disse assim: dá licença, irmão. E dei para o pastor. Fala, pastor. O homem que deu a vida pela igreja. Eu vou falar. Esse negócio de sugar e depois jogar fora, isso não é de Deus. Porque ninguém é laranja, ninguém é bagaço. Não. Não é, meu pastor? Suga e depois joga. Não. E ele começou a falar, irmão, ele ficou nervoso. O homem que deu a vida pela igreja, que construiu obras. Agora é fácil pegar do jeito que está. Mas antigamente, ele olhou para aquela multidão de obreiros e disse assim: não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te ensinei. Não foi dessa forma que eu ensinei vocês. Eu sei que está chegando a minha hora, mas não é assim. Eu não sou mercadoria de troca. Começou a acontecer o que está acontecendo aqui, lá também. Começou a sentir, os irmãos começaram a sentir graça de Deus, poder de Deus. E você sabe, irmão, que o obreiro sabe discernir as coisas, não é? E os obreiros começaram a falar língua estranha, e para cá, glória a Deus, para lá. E o indivíduo que estava querendo dar o golpe, porque para mim é golpe. Está entendendo? Nos bastidores. Outra coisa, Jesus, olha onde eu estou, Jesus. Olha, esse negócio de reuniões para dizer vou podar, vou cortar,
vamos esmagar, isso não vai funcionar. Porque o Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, rege a igreja, dirige a igreja. Os irmãos vieram fazer fila para falar com o pastor, pedir perdão para ele. O rapaz ficou tão zangado comigo que ligou para o meu pastor, pastor Álvaro. Esse pastor Carvalho veio aqui e fez uma confusão muito grande na igreja, pastor. Eu não sei como o senhor deixou ele viajar. E ele falou mal de mim para o meu pastor. E o meu pastor me chamou e disse, me conta, o que aconteceu? Ninguém reclama de você, você viaja, ninguém reclama. Eu disse, aconteceu isso. Ele bateu no meu ombro e disse assim, ah, então fica do meu lado, hein? Não esquece não, fica do meu lado. Fica do meu lado, aleluia. Fica do meu lado, fica do meu lado. Fica do meu lado. Vale a pena ser companheiro, viu? Tudo aquilo que você planta como companheiro de alguém, você vai colher no amanhã no teu ministério. Alguém vai ficar do teu lado também na hora amarga, na hora da provação, na hora da dor, na hora da lágrima. Alguém vai ficar do teu lado também. Não se tira na marra. Quem acredita que é Jesus que rege ainda, levante a mão e glorifique ao Senhor. Agora, amados, nós vamos para a parte final. Se Paulo está nos ensinando aqui que é preciso o tempo do Pai, então quais são os elementos que Deus usa para nos fazer chegar a esta hora? Se somos herdeiros, se tudo que é do Pai é nosso, mas nos falta ainda, estamos sobre aquela infância, quais são os elementos que Deus utiliza para nos fazer crescer? Primeiro, provação. O primeiro elemento que Deus, a forma que Deus se utiliza para fazer com que eu e você cresçamos é a provação. Provação não é, amados, elemento de vergonha na vida do crente. Não, senhores. Provação é uma forma que Deus usa para nos fazer crescer. Amados, quando o crente passa pela provação, pela tempestade da vida, ele sai mais crente, é ou não é? Ele sai mais convicto, ele sai mais cheio de graça, é ou não é, amados? Aí quando falo em provação, eu me lembro de um irmão, o irmão Jó, que era um homem que recebeu do próprio Deus testemunho da sua fidelidade. Quando Satanás apareceu diante, lembra da história? Os filhos de Deus, uma referência aos anjos, foi entre eles Satanás. A Bíblia nos informa que Deus pergunta, isso é uma linguagem humana para nós entendermos. De onde você veio? Satanás disse, eu estou dando uma volta. Ah, se você deu uma volta, você viu então o meu servo Jó. Homem fiel, homem íntegro, que se desvia do mal. Caráter. Aí o Satanás aproveita e diz, mas ele tem tudo, ele tem família, tem gado, tem terras, tem nome, tem casas. É fácil. Aí Deus vai entender o que Satanás queria. Deus começa a entender e diz, então toca em tudo, mas poupa-lhe a vida. Amados, se nós fizéssemos uma exegese dessa palavra, poupa-lhe a vida, você vai perceber claramente que Satanás não queria destruir a casa de Jó, a família de Jó, as terras de Jó, o gado de Jó. Não. O que Satanás queria era acabar com a vida de Jó, porque Jó incomodava Satanás. A fidelidade de Jó, o caráter de Jó incomodava Satanás. E Satanás usa pretextos para chegar na vida de Jó,
Mas Deus, como conhece tudo, ele diz assim: poupa-lhe a vida. Foi desmascarado Satanás. Porque Satanás queria banir o nome de Jó da terra. É assim que acontece. Vamos trazer para o contexto atual, odierno. É assim que acontece. Quando Satanás vê um obreiro crente, fiel, de caráter, de família, de moral, que é fiel, incomoda Satanás. Ele quer destruir. Ele começa a usar meios para chegar na tua fidelidade. A Bíblia diz que Satanás provou tanto Jó, que Jó ficou em cima da cinza do seu patrimônio. Restou-lhe apenas um caquinho de telha para se raspar com as suas feridas, que invadiu o seu corpo. Ele começa a se coçar, a se raspar. Mas quando a mulher de Jó olha para ele e diz: tu ainda é crente, tu ainda mantém a tua integridade. A palavra ainda no original ali significa que a mulher de Jó acreditava piamente que Jó iria blasfemar. A mulher de Jó tinha certeza que chegaria o dia que Jó ia abrir os lábios e falar mal. E quando chega a provação, passa a provação, chega a provação, passa a provação, e Jó não amaldiçoa a Deus. Jó não blasfema contra Deus. Jó não faz nada, diz apenas: bendito seja o nome do Senhor. Existem pessoas que estão torcendo para você abrir os lábios para amaldiçoar. Existem pessoas torcendo para dizer: agora ele vai cair, agora ele vai blasfemar, agora será o final da carreira dele. Não, senhores. Como Jó, você vai dizer: bendito seja o Senhor para sempre. Se eu morrer hoje, eu vou morrer tão alegre, porque o maior momento, o maior sonho que eu tive na vida foi estar aqui, pegar isso aqui e poder falar aqui com o meu presidente. Satanás roubou casa de Jó, terras de Jó, gado de Jó, mas uma coisa Satanás não roubou de Jó: fidelidade. Fidelidade. Segura aí, porque o presidente chegou. Segura aí, porque eu gosto de falar na frente, irmão, porque a coisa de Deus é clara, não é escondida. Esse negócio de G12, G14 não existe, não funciona, é na clara. Satanás pode tentar roubar muitas coisas suas, mas sua fidelidade ele não vai roubar. Sua comunhão ele não vai roubar. Sua fé ele não vai roubar. E calai doros. Ai a malaca tarecheira barras. Patrimônios materiais podem até ser roubados. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Patrimônios podem ser roubados, mas a tua fé, a tua fidelidade, o teu bom nome, o teu caráter, ninguém vai roubar. Assim diz o Senhor nessa noite. Levante a mão, levante a mão, levante a mão e receba algo do céu sobre a tua vida. A gente pode perder até dinheiro, irmão. A gente pode perder até gravata, paletó, carros, mas fidelidade não. Fidelidade não. Olha, obreiro, você bebe água com farinha, mas não te vendem. E não venda teu ministério. Ministério não se troca, ministério não se vende. Você pode beber pão com água ali, pão seco, água com farinha, mas quando você deitar ali na cama, no travesseiro, a tua mente está limpa e você vai dormir a noite toda, porque é isso que Deus exige da sua igreja.
barganhando para o ministério, trocando, irmão. Isso é vergonhoso. Isso não é de Deus. Se vendendo. Pastor, meu pastor, gente que começou tão bem, mas não pôde ver isto aqui, ó. Tá falando, agora o presidente chegou agora que o negócio vai arder. Não pôde ver isso aqui, ó. Não pôde ver fama. Não pôde trocar de paletó que entrou no coração. Obreiro que é obreiro, continua fiel. Eu não toco naquilo que não é meu. Eu não pego naquilo que não é meu. Eu só uso aquilo que é meu. Deus está falando com muitas pessoas aqui. Que começaram de um jeito e começaram a ir para outro. Foram cederam às tentações. Aí começou a trocar de mulher. Troca de mulher. Aí quer ser pastor. Porque tá falando, escuta, incompatibilidade. O amor acabou, eu sei o que é isso. Eu disse isso em Guarulhos, na igreja do pastor José Wellington Júnior, que se beija filho dos outros e não se beija os nossos, não é, Breira? Escuta aí, agora segura aí. A mulher dos outros, oh querida, ai que amor. Com a nossa é no empurrão. É no empurrão. Não pode, não, peraí, não pode, não tem tempo. Mas quando é dos outros, oh sim querida, mas que maravilha. Por quê, irmão? Essa balança está errada. Eu até contei para o pastor na igreja de Guarulhos que eu fui pregar. Eu acho que eu contei, pastor. Eu fui pregar numa igreja e final de congresso Deus disse assim: prega sobre divórcio. Eu falei, divórcio? Jesus, mas divórcio? Jesus hoje não está fácil, né? Eu fiquei pensando assim. Ele se prega sobre divórcio, prega sobre casamento, vai pregando. E ainda me deu o texto, 1 Coríntios 7. E eu comecei a pregar, falei do casamento na lei romana, na judaica, da grego, do grego, no nosso contexto. E virava para o pastor e dizia, não é pastor. Pastor Wellington, ele se encolhia no banco, ele se encolhia. Eu disse, ele está sentindo a presença de Deus, eu vou começar a pregar mais sobre isso. E comecei a pregar, não é pastor, o senhor me apoia. E ele se encolhia. Eu digo, esse pastor vai para o céu hoje. Quando terminou o culto, ele olha para mim e disse, você acabou comigo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu estou com a minha segunda e a primeira estava aí ouvindo tudo. Eu sou do norte. E vou usar uma expressão aqui porque eu sou de Belém do Pará, viu pastor? Está precisando pegar o cinto. O cinto, como é que chama isso aqui em São Paulo? E mandar fazer fila, irmão. E começar. Para aprender a não acabar com a dignidade da igreja e com a família. Igreja diferente. Igreja não é mundo. Divórcio chegando na nossa igreja. Olha, eu vou mais. Só vou terminar agora aqui. É que eu estou achando que eu quero meu lenço. Jesus é contigo, hein, Jesus? Quando alguém peca, está usando, escuta. Esse negócio de cobrir pecado, isto não é de Deus. Esse negócio, eu vou falar, Jesus.
Esse negócio de colocar panos quentes. Não mexe. Mexe sim, abre. Tira o pano. O cajado está na sua mão, pastor. Usa, continua usando. E pode vir 10 mil contra o Senhor, que vai cair um por um. Pá, 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 pá. Eu vou fazer, deixa eu pular, porque eu sou hipertenso, eu quero pular. Pular. Sabe por quê? Porque eu sinto a presença de Deus aqui. A igreja, os obreiros são diferentes. Levante a tua mão. Se Deus estiver nessa palavra, sinta a sua presença aí, irmão. Fala para o teu irmão, permanece fiel, permanece fiel. Permanece fiel, não te venda, não te venda. Não te venda. Ai, calaço. Deriabas, Omaha, que dias. Ele calabaturra, charra, caia, pecou. Ai, balabachorre, candareba, tole, manaha. Ei, ala, charre, caia, maha. Recebe força, obreiro. Recebe graça, obreiro. Recebe poder de Deus aí, obreiro. Obreiro também fala em línguas estranhas. Vamos continuar. Somos gemadores. Deus vai continuar com a Assembleia de Deus. Porque tem homens comprometidos. Tem homens de uma só mulher, viu, irmão? Tem homem de família. Tem homens de caráter ainda na Assembleia de Deus. É por isso que a Assembleia de Deus vai continuar. Vai continuar. Provação de Jó serviu para levá-lo ao crescimento. Sabe por quê? Porque o segundo estágio de Jó foi glorioso, foi melhor do que o primeiro. Olha, o teu primeiro hoje é sofrido, não é? Mas o teu segundo será extraordinário. Hoje você chora, amanhã você vai sorrir. Eu vou concluir. Na hora do Pai, Deus vai te colocar. Não precisa você fazer meios humanos para chegar a isso. Não precisa. Seja tão somente fiel. Porque Deus vai te tirar lá do campo e vai te colocar na cidade. Assim como aconteceu. Davi não precisou estar se mostrando para Samuel para ser ungido, não. Davi não precisou se mostrar para Samuel para ser escolhido. Ele foi porque Deus queria isso. Fidelidade. Não vai roubar isso de mim nem de você. Pastor, eu sou uma criança. Olha, eu sou uma criança pertinho do Senhor. Mais um bebezinhozinho. Mas Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe dar força. O senhor está sentado nessa cadeira não porque o senhor quer. Em primeiro plano, é plano de Deus. Sabe por que o senhor consegue ficar esses anos todos? É porque Deus quer. Deus escreveu no céu: Pastor José Wellington Bezerra da Costa. E Deus vai lhe dar força, amigo, companheiro. Os teus inimigos. Atos 16. Eu vou pregar agora só para o Senhor. Atos 16.
Olhe para mim. Paulo chegou em Filipe, ele e Silas. Primeira igreja na Europa. Casa da irmã Lídia, vendedora de púrpura, lá natural de Tiatira. Expulsaram o demônio de uma moça. Paulo foi pego na praça, espancado. Junto com Silas, foi colocado no cárcere. O carcereiro na Bíblia não é um homem bom. Ô preso, você quer água? Carcereiro não trata assim. Carcereiro trata na falta de educação, asperamente. Quando deu perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar, cantar. Eu faço coleção de mensageiro da Seara e da Escola Dominical. Não sei se obreiro também. Mas eu tenho uma reportagem que o senhor tira 2 horas do seu dia para orar. E se não fosse isso, o senhor diz lá, esse é o sustentáculo do meu ministério. Paulo orou, Silas orou, de repente houve um terremoto. Opa, não diga que eu estou querendo, porque eu estou com uma agenda completa até 2006, viu, irmão? Não fique dizendo que eu estou pregando aqui para fazer agenda. Olha, Deus está falando aqui comigo, cuidado, hein? Eu aponto você aí, ó. Eu aponto você. Estou pregando aqui para fazer agenda, porque eu não posso nem atender mais, irmão. Começou a orar, balançou o negócio. Quando o carcereiro viu aquilo, ele olha e diz assim: senhores, já é senhores? Vossa Excelência? Não é mais aquele crente, crente perturbador. Já é Vossa Excelência? Já é senhores? Olha o pano de fundo aí, irmão. Segura isso aí. A Bíblia diz, lavou os vergões, tratou, fez o primeiro socorros ali. E depois levou-os para a sua casa, para dar janta. Onde já se viu um carcereiro levar o preso para a sua casa, irmão? Muito obrigado, pastor Wellington Júnior. O senhor foi um homem que Deus usou para realizar um sonho meu. Muito obrigado. Como é que pode um carcereiro colocou na sua casa? Como, irmão? Sabe por quê? É para o senhor e para os senhores. Deus, quando começar a sacudir, os inimigos vão passar a lhe servir, lhe abençoar e lhe chamar de Vossa Excelência, senhores. Sabe por quê? Aquele que começa a desacatar, ofender, quando Deus começar a sacudir o negócio, vai chamar: ô meu irmão, como vai? Te amo. Teus inimigos vão lhe servir, vão lhe abençoar e vão servir de canal de bênção para a sua vida, irmão. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Sabe quando ninguém quis deixar o paralítico entrar? E abriram ali um buraco, e a arqueologia ensina, a lateral da casa tinha escadas, das casas da Palestina. Sabe quando o paralítico levantou em nome de Jesus? Irmão, eu vou pegar isso aqui para terminar a mensagem. Sabe quando Jesus disse assim, levanta e anda, ele levantou, mas Jesus disse, leva a tua cama, hein? Não deixa essa cama aqui não. Por quê? Porque há tantos anos tu carrega a cama, agora a cama te carrega, você vai carregar a cama. Olha o que ele faz, permissão, colocou nas costas a cama. Ele vai voltar para o teto? Não pode, porque quando Deus começar a te abençoar é público, irmão. Ele coloca e dá licença aí, dá licença aí, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Bem-vindo à
Filadélfia Produções, CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br.